Primário, eu estudei na escola Ceará, ali em Coelho Neto, e eram as 4 séries, primeiro, segundo, terceiro e quarta, do primário, na mesma sala de aula, e era a mesma professora. Deu certo. E Dona Dalma, essa marcou realmente a minha vida. No ginásio, não sei porquê, mas eu lembro da Dona Neuraci. Eu não sei se é por causa do nome, mas era professora de francês. E eu sou fluente em francês. Bonjour. Lá no Republicano também, além da Neuraci, tinha o professor Horácio, de matemática, que me fez gostar de matemática. Por extensão, gostei de química e de física. E no segundo grau, que era o científico, lá no Colégio Lemos de Castro, tinha o professor Almir, sorridente. Ele, primeiro dia de aula, ele pediu para separarmos uma folha e escrever qualquer coisa, qualquer frase, ou um texto qualquer. E nós escrevemos, colocou o nome, porque cada folha valia um ponto. E ele então lia todos os dias de aula, ele lia alguma frase de um aluno e dali ele dava as suas aulas, professor Almir. E no seminário eu tive a grandeza, a oportunidade de estudar com o pastor Sorém, uma pessoa humilde, e a sua grandeza era essa, de grande conhecimento. E na igreja eu tive a dona Palmira, naquela época não se chamava tia, era professora Palmira, e contava história para as crianças. Eu tenho essas histórias que são incríveis, deixava meu pai com o cabelo arrepiado. E o professor Cândido, que era Cândido, calmo, sereno e tranquilo, durante toda a minha juventude eu tive aula com ele. Então eu tenho essas marcas na minha vida. Eu creio que muita coisa, é claro, eu já esqueci, não é? Química, física, eu era muito bom em fazer aqueles gráficos dos produtos químicos lá, fazia carbono, aquelas coisas. Eu gostava de fazer aquilo, era muito bom. Hoje eu não sei nem começar, não é? Mas valeu a pena ter estudado. Nós temos visto nesse tempo sobre Romanos, e realmente tem sido muito bom. E o desejo é observar a paz que Jesus nos oferece, nossa paz em Cristo. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar sobre essa paz que temos em Cristo e o resultado dela em nossa vida. E é importante nós observarmos isso. No dia 17 de maio deste ano, numa quarta-feira, eu coube a mim fazer o estudo de Romanos, e foi exatamente nesse capítulo, nesse trecho. É claro que os irmãos lembram tudo que eu falei naquele dia, e aí os irmãos vão comparar algumas coisas. Não vou falar nada diferente, mas vou acrescentar algumas coisas. E não podemos esquecer que Paulo está lidando com 2 grupos distintos, é o que tem sido frisado aqui, os gentios e os judeus. E Paulo está explicando a esses 2 grupos o que é a salvação. E é claro que a salvação veio por meio da fé. E caminhar na visão do reino de Deus, é bom estudar Romanos para
aprendermos a caminhar na visão do reino de Deus, é ter paz em Deus, com Deus, através da fé em Jesus Cristo. É assim que nós vamos caminhar no reino de Deus. Então Paulo mostra como é viver tendo essa paz. Nesse texto aqui, Paulo está explicando mais uma vez a questão da dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus. Essa dívida foi paga através de Jesus Cristo, e todos nós sabemos o que é dívida. Quando há uma dívida, não há paz. Se eu estou devendo, eu conheci um cidadão, por exemplo, que ele pegava dinheiro emprestado do banco e não pagava de vontade, ele não queria pagar. Aí o banco chamava ele para negociar, e ele negociava, terminava pagando menos do que... E eu achava isso meio desonesto, mas ele fazia e gostava disso. Mas normalmente a gente tem problema com dívida. E já tivemos a experiência de alguém que nos deve alguma coisa. A pessoa muda de calçada, sai do ambiente, não é? A gente fica... Há uma crise. Quando há dívida, há uma crise. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: a nossa dívida com Deus foi resolvida por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, e agora nós temos paz com Deus. Podemos conversar com Deus, podemos falar com Deus, podemos observar as coisas que Deus tem feito na nossa vida, né? E a Glaucia estava falando ali agora há pouco para uma pessoa, que quando nós percebemos que o que Deus fez ou está fazendo na nossa vida, é porque Ele já está trabalhando há muito tempo. Para que Deus resolva o meu problema hoje, Ele já começou a falar com pessoas, a mexer com pessoas, a mexer com o ambiente há muito tempo atrás. Então Deus já está mexendo na sua vida e você não sabe, por um problema que você ainda vai observar, e Deus já está preparando você para que você possa observar que Deus está fazendo. Ó Senhor, obrigado por este momento. Não, obrigado por tudo que o Senhor já fez e chegou até esse momento. Não temos dívida, não é? E Jesus então resolveu esse problema, uma dívida impagável. Não tínhamos como pagar esta dívida, não é? E ele vai então nos falar exatamente sobre isso. E Paulo afirma que tanto judeus como gentios, ou como nós aqui, todos nós estamos presos debaixo do pecado, e o único meio de resolver isso é através da fé em Jesus. Paulo afirma anteriormente, lá no primeiro capítulo, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, como é que nós vamos viver a partir daí? Como é que nós vamos viver sendo justificados por Deus? O pastor Vinícius, ele fala muito aqui sobre a ideia de justificação. Ele dá um exemplo muito prático. E quando você vai comprar um terno, ou manda fazer um vestido, hoje a gente não manda mais fazer isso, né? Mas quando você manda fazer uma roupa e a pessoa precisa ajustar, tornar aquela roupa justa ao seu corpo. E Jesus então torna a salvação justa à nossa vida. Nós somos justificados. A salvação então nos torna pessoas justificadas. O que Deus nos deu, Deus nos dá, e próprio para nós usarmos. Então nós vamos ver aqui 3 aspectos sobre esta vida no reino de Deus, uma vida justificada, uma vida que é vivida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, está ali. Temos paz. Espera aí, rapaz. Isso. Temos paz com Deus em Cristo. Isso é muito importante. Não é uma coisa qualquer. E Paulo, em primeiro lugar, Paulo vai nos falar que nós somos reconciliados com Deus. Lá no verso 10, ele vai dizer isso.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então não estamos mais separados. Lembre lá de Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão separados, estão aquém da glória de Deus. Então agora nós somos participantes da glória de Deus. Ele fala aqui mais na frente, nós, através de Jesus Cristo, no versículo 2, temos acesso a essa graça. Em segundo lugar, paz com Deus quer dizer que não temos mais nenhuma condenação. Somos pecadores, mas porventura, se cometermos algum pecado, não somos mais condenados por causa desse pecado. É preciso consertar, tá? É preciso consertar. Então, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Em terceiro lugar, a paz nos leva a pensar que Jesus ajusta a vida dele a nós. Existe uma separação muito grande. Deus é eterno, poderemos dizer muitos adjetivos sobre a grandeza de Deus, mas Deus o justifica, Deus ajusta a sua vida a nós. E ele diz aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então somos justificados mediante a graça de Deus. E aí, quem é que vai fazer alguma acusação aos eleitos de Deus? Pergunta o apóstolo Paulo. É Ele quem nos justifica. Então agora, passa aí, mas rapaz, está lá na frente, deixa lá. Então significa que eu já fui liberto do peso da morte. Eu posso contar uma mentirinha qualquer, depois eu peço perdão pela mentira que eu cometi, que eu falei, né? Mentira é tão pecado quanto matar, adulterar, quanto qualquer outro pecado. E a gente às vezes só tem o peso dos outros pecados que a gente acha que é grande, né? Ficar com as coisas dos outros, que significa roubar, é tão grande quanto qualquer outra coisa, e a gente precisa pensar nisso. Odiar, né, é tão grande, está na mesma lista. Desobedecer aos pais são pecados que estão aí na nossa lista, e a gente precisa então observar exatamente isso. Mas só que quando cometemos esse ou qualquer outro pecado, não pesa sobre nós o peso da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna. Nós somos guiados agora pela lei da vida, dirigida pelo Espírito Santo. E quando eu peco, e todo pecado é de minha responsabilidade, precisamos entender isso. O diabo não nos põe pecado na vida. Eu, quando peco, eu estou fazendo isso por livre e espontânea vontade. E também quando eu produzo a santidade, é por livre e espontânea vontade que eu permito que o Espírito Santo venha me santificar e curar e modificar a minha vida. Então Paulo exorta para que ofereçamos os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso é decisão pessoal, oferecer a sua vida a Jesus Cristo em todos os momentos, aqui na igreja, na escola, na família. Você oferece, não é só o coração, oferecer os membros, as mãos, os pés, os ouvidos, não é? Tudo isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, e nos relacionamos com Deus através destes membros. Então eu tenho paz com Deus quando sou justificado, ajustado. A vida de Deus é ajustada a mim, aí eu tenho paz com Deus. Isso é muito importante, porque já chega aos problemas que acontecem na nossa vida. Em segundo lugar, né,
sendo justificado por Deus, a alegria no curso da vida. Meus irmãos, se existe coisa mais triste, é viver. Mas o crente, ele tem alegria em viver na presença de Deus. Eu digo coisa mais triste na vida, porque eu observo, por exemplo, no WhatsApp: olha, gente, está acontecendo isso, publica isso com todo mundo. A gente faz uma propaganda muito grande das coisas que são erradas. Já parou para pensar nisso? Mas sabe por que essas publicações erradas, muita gente gosta de publicar? Porque é isso que essa pessoa tem no coração. E a gente precisa então ter alegria de viver, alegria da vida, alegria de saber que alguém esteve doente e agora está se recuperando, alguém esteve em coma e está se recuperando, e saber que nós oramos aqui por alguém que esteve doente e hoje está aqui na igreja, no culto, e isso é muito bom, faz parte da nossa vida, precisamos nos alegrar por isso. Mas olha só o que fala aqui, o que Paulo diz aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, continua, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A graça da salvação, a graça de estar na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, não é por méritos, não é por conquista, mas é por pura graça, não é? Pura graça, e essa graça na qual estamos firmes. Então ele diz, não é? Que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos o nosso acesso, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como eu estou feliz, por exemplo, em pensar que a glória de Deus está compartilhada comigo. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 2, verso 10, que ele compartilha da sua glória em mim. Todo crente tem e carrega na sua vida a glória de Deus. É por isso que nós incomodamos o mundo quando o mundo observa esta glória. Agora, observe isso aqui. A palavra gloriamos, ela significa regozijar, triunfar, é algo grande. É algo grande. Vamos imaginar aqui um momento muito especial, não é? Um momento muito especial, aquele momento em que você vai lá para ver os nomes aprovados lá no vestibular. Aí tem aquela parede, não sei se hoje ainda é assim, não é? Aquela parede cheia de nomes, e você vai, e seu nome está lá, aprovado. Eu já vi pessoas e sai pulando, e sai, não é, abraçando todo mundo. É um momento de grande felicidade. Sabe, aquele gol que fez o seu time avançar na fase, sair lá da tabela de baixo, aquele gol chegando no último momento, aquele gol salvador, e todo mundo pula, você começa a abraçar quem está do seu lado e nem sabe, não conhece, nunca mais vai ver, e há uma alegria. Essa palavra é exatamente isso, você se alegra com aquilo que Deus lhe deu, é feliz, você se torna feliz com aquilo que Deus lhe deu. Guarda essa palavra aí, tá? Reserva, como diz lá na culinária. E também, verso 2 ainda, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A palavra é a mesma, o regozijo é o mesmo, mas como eu vou ficar e por que eu vou ficar feliz nas tribulações? A palavra tribulação aqui significa pressão, alguma coisa que exerça pressão. Aí eu descobri a diferença entre pressão com 2 S e pressão com C cedilha. Depois vocês olham lá no Google, né? Então nós sofremos pressão.
Aqui, quando o pastor Sandro chamou algumas pessoas aqui na frente, algumas pessoas estão vivendo sob pressão da enfermidade, pressão das necessidades, e nós aqui oramos para que essa pressão seja aliviada. E ele diz aqui: nós nos gloriamos na tribulação, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Ele dá a explicação aqui. Porque somente o crente em Jesus Cristo pode colher frutos desse momento feliz, porque sabe que ele vai crescer, que ele vai modificar a sua vida, e no reino de Deus, Deus usa todos os momentos, todas as fases da nossa vida para nos fazer crescer e amadurecer. Então ele diz aqui, olha só, né? Nos gloriamos nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra pode ser dita também, em algumas versões diz paciência. Paciência, perseverança é um espírito de vencedor. Parece que está meu microfone aqui não está muito feliz com o que eu estou falando, não é? A palavra perseverança é aquele que não desiste, ele continua O exemplo que eu gosto de dar é alguém que anda lá na praia, dentro da água. Há uma resistência, mas a gente continua andando dentro da água. É difícil, mas continua andando dentro da água. Lá na piscina, você anda na piscina, tem uma resistência. Isso é perseverança. Então a tribulação me leva a perseverar, que traz experiência. A palavra indica que um metal foi submetido a uma experiência, a uma pressão muito grande, a um calor muito grande, para que possa tirar as impurezas. Então a tribulação tira de mim as impurezas, e eu vou crescendo, eu vou me amadurecendo e vou experimentando cada vez mais essa justificação que tenho em Deus. E essa experiência me leva à esperança. A esperança não é expectativa. A gente tem muita expectativa sobre muitas coisas. Esperança é a certeza de algo que ainda não temos. Isso é vivido pela fé. Nós não podemos ter esperança se não tivermos fé. Porque eu tenho esperança que um dia o nosso Deus vai me levar. Jesus Cristo vem e vai me levar. Se Ele não vier, Ele vai levar lá para o céu. Meu pai tem uma experiência muito interessante. Bateu no coração dele um desejo muito grande de visitar um membro da igreja que estava no hospital. E ele foi no hospital, e naquela época era muito mais difícil ainda de entrar no hospital fora de horário, e ele não conseguiu entrar. E ele já estava desistindo quando uma crente, que era enfermeira, falou: pastor Falcão, o que o senhor está fazendo aqui? E ele falou o que estava fazendo. Pastor, o senhor vem atrás de mim, não olha para a direita, não olha para a esquerda, vem atrás de mim, não responde ninguém, e nós vamos lá. E ela foi meu pai atrás, e chegou lá aonde estava aquele crente. Aquele crente olhou para o meu pai, sentou na cama. Obrigado, pastor, porque o pastor veio me visitar. Olhou para cima e disse: o céu é lindo, Jesus está vindo me buscar. E morreu no ombro do meu pai. Não é? E é interessante pararmos para pensar que é esta a nossa esperança. É com essa esperança que eu estou vivendo. E ele diz mais: esta esperança não desaponta. Sabe por quê? Porque ela está dentro do meu coração, derramada pelo amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu ouço muito falar, e a gente ouve muito falar no amor. Deus é amor, Deus é amor. Precisamos falar sobre o amor. O amor é quando o amor de Deus é apresentado em Jesus Cristo. No verso 8 ele diz: em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo ofereceu a salvação antes de que eu tenha consciência do meu próprio pecado. Este é o amor de Deus. Cristo ofereceu esta salvação por pessoas que eu não quero no meu relacionamento. Mas Jesus morreu. Este é o amor.
E essa esperança que está viva no meu coração. Então, há alegria no curso da vida, porque cada momento da minha vida produz algo melhor para eu viver na presença de Deus. A própria vida com Deus me leva a viver melhor na presença de Deus. Tudo isso pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. Somente Jesus pode me fazer uma vida melhor. Somente Jesus pode me fazer uma pessoa feliz em momento de tribulação. E somente Jesus pode transformar essa tribulação em paciência para que eu continue, né? O crente nunca vai dizer assim, não vale a pena. Por quê? Porque ele tem paz com Deus. Vale a pena viver na presença de Deus. Em terceiro lugar, né? Aqui está, não há desapontamento. Não há desapontamento. Não sei o que diz na sua versão, não é? Ora, a esperança não nos decepciona, não desaponta, algumas versões, na minha NA, eu coloquei aqui no meu resumo aqui, a versão que está lá atrás, a versão porque eu decorei o texto, não é? Mas a minha nova versão diz, não decepciona, né? Não decepciona. A ideia é algo que, né, não me envergonha, não a desonra, não desfigura, não humilha, né? Então não é somente ficar decepcionado, é ficar humilhado. O que Jesus fez então? Jesus garante a nossa vitória quando morreu por nós antes de crermos. Eu posso ter certeza da minha salvação e saber que essa salvação existe, que Jesus é o meu Salvador, porque isso está dentro do meu coração. Não é porque eu vim na igreja hoje que Jesus vai gostar de mim. Ele me amou antes de eu vir à igreja, antes de ter vontade de vir à igreja, antes de participar de qualquer culto. Jesus me amou. E assim, eu hoje, quando vivo justificado pela fé, eu vivo com alegria, porque isso está dentro do coração. O mundo não entende isso. O mundo não entende a nossa alegria de servir ao Senhor, de participar do culto, de abraçarmos uns aos outros. A tentação é tão grande que faz com que o Bruno saia daqui com o microfone na mão e saia abraçando o pessoal, não é? Então, a nossa alegria de viver em comunhão na igreja é algo muito especial para nós, e sabemos que isso não nos desaponta, porque vivemos num mundo que está sempre causando problema para nós. Quantas decepções nós temos? Quantas decepções? Nós nos decepcionamos, por exemplo, com o nosso time de futebol, time bom, com jogadores premiados, joga aquele futebolzinho desse tamanho, perde o campeonato, né? 5 títulos que perdeu e ainda continua ganhando aquele salário, né? E a gente fica decepcionado. A gente fica decepcionado com o político, porque eu me lembro de uma pessoa que na sua terra ganhava corte de vestido, de roupa, de pano para votar no sujeito. O sujeito era eleito e não dava o resto da roupa. Decepção. Decepção com muita gente. A gente é decepcionado às vezes por pessoas que estão ao nosso redor. Eu não esperava isso da pessoa, não é? Quantas coisas nos decepcionam. A gente conta com aquele dia que vai ter o passeio da igreja, vai ser um dia gostoso, um dia, e chove, não é? E chove. A gente conta que 80 crianças aqui na igreja, as crianças vão fazer isso, vão fazer aquilo, e some o ar-condicionado, não é? Então nós vivemos o amor de Deus, a justificação de Deus pela fé,
Isso está dentro do coração e isso ninguém tira. Por isso que nós temos paz. Não há decepção, porque o meu amanhã já está nas mãos de Deus. Nós temos paz com Deus, porque Jesus com certeza vai entregar o que Ele prometeu. Nem sempre nós valorizamos o que temos. Por isso que às vezes ficamos decepcionados. Às vezes vale mais o que não temos, né? O que não temos. Imagina que a família resolveu passear e choveu, ficou todo mundo dentro de casa. Ah, que coisa triste, a gente não foi passear. E aí um puxa lá um banco imobiliário, eles passam a tarde inteirinha conversando, brincando e rindo, não é? Aquele momento agradável em família, e alguém pega e diz assim: ai, que dia chato, nós não fomos passear. A gente às vezes valoriza o que não tem. E esta igreja viveu um momento de alegria pela tribulação e que resulta em perseverança, que reconhece a verdadeira esperança da graça de Deus no seu coração. Quando sábado, não é? Nós vivemos aqui aquele momento glorioso com as crianças. E eu estava sentado lá embaixo, faltou luz, estourou ali na frente, deu problema, não teve ar-condicionado, não teve microfone. E agora? Vamos embora, né? Não sei se alguém pensou assim: vamos embora, vamos para casa. Acabou. Aí eu vi o Beto, reuniu o pessoal. Primeiro o Beto ficou muito apreensivo, ficou nervoso. Depois ele falou: não, eu vivo debaixo da graça de Deus, eu fui justificado pela fé, eu preciso viver em paz. Reuniu as pessoas e começou. Eu estava observando: olha, nós não vamos ter esse microfone, então nós vamos fazer desse jeito. Nós não vamos ter isso, então vamos fazer. Arrumou a vida, vamos continuar, vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E fizeram. É claro que chegou o microfone depois, até a Glauceide brilhou aqui, né? Ficou bonito. E as crianças vibraram e a igreja cumpriu com o seu propósito, que era anunciar o Evangelho. Os 45 graus de calor lá fora não interromperam a pregação do Evangelho. Os 38 graus aqui dentro, né, não interromperam, porque existe algo dentro do nosso coração que nos faz avançar sempre. E nós, no reino de Deus, só avançamos pela fé. Eu lembro do Valdir. O Valdir era um cabo do Corpo de Bombeiros, quando eu era pastor em Peruíbe. E num culto de quarta-feira, ele falou: meus irmãos, eu estava em casa com dor de cabeça muito forte, e eu orei, e pela fé Deus curou a minha dor de cabeça. Logo depois, um tempo depois, não foi muito tempo, ele veio falar comigo que se sentiu chamado para o ministério. Mas pastor, eu tenho um salário muito bom, eu sou cabo do corpo, não sei se era cabo ou sargento, sei lá, mas ele era do Corpo de Bombeiros em Santos. Eu falei: escuta, se lembra aquela fé que cura dor de cabeça? Só cura dor de cabeça. Não é suficiente para você depender de Deus neste momento. Então a nossa fé é uma fé completa, a ponto de entregar a nossa vida a Jesus para que Ele nos leve para o céu, para que Ele nos mantenha alegres e felizes em todos os momentos da nossa vida. A mesma alegria que sentimos pela presença de Jesus é a mesma alegria que nós sentimos quando percebemos que a pressão que está sobre nós vai ser vencida e vai trazer para nós frutos para continuarmos na presença de Deus, porque o que temos está dentro do coração. Ninguém tira isso de nós. Nós vamos cantar nesse instante, não é? Eu não falei a palavra mágica, concluindo, não é? Eu não falei a palavra mágica, mas eles estão vindo aqui. Nós vamos cantar algo que fala sobre a fé. A fé
é você perceber que neste momento Deus ajustou a sua glória para você, para que você possa viver na presença dele. Isso é graça, somente pela fé em Jesus Cristo. É por isso que vivemos em paz no coração.